Olá, seja muito bem-vindo ao Mobiliza Podcast. Eu me chamo Márcio Almeida, sou contador. O Mobiliza Podcast é um podcast apresentado pela Contabiliza João Pessoa, com o objetivo de poder trazer aqui para você que nos assiste histórias e cases de sucesso de clientes, amigos e convidados que puderam realmente mobilizar a sua vida para buscar algo em uma realidade diferente. E com isso eu deixo também uma pergunta para você: o que te mobiliza hoje? E com isso, hoje, no nosso primeiro episódio, nós temos aqui um grande amigo nosso, o Vitor Patriota, que é advogado, que também é nosso cliente, que tem um grande case de sucesso, uma grande expertise. E seja muito bem-vindo, Vitor, se eu pudesse apresentar aqui para todos que nos assistem. Perfeito, Márcio. Primeiro, agradecer a vocês pelo espaço. Acho um projeto muito válido, né? Tá falando sobre situações de gestão que deram certo, porque a gente vê muitas situações que não dão certo. Então, quando a gente vê um caso que dá certo, a gente se inspira também para quem está começando. Agradecer a você, a Rivandra, por fazerem parte também, serem nossos clientes lá na VP Advocacia. Então, tá aqui hoje, acho que vai ser um bate-papo muito bom para a gente e para quem está nos assistindo também. Show de bola, Vitor. Realmente é muito importante, né? Sempre temos que estar aberto ao conhecimento, né? E, Vitor, conta pra gente um pouco hoje sobre quais têm sido os teus maiores desafios. Eu, particularmente, quando comecei com a Contabiliza, eu só tinha 3 clientes, né? Que eram MEI. E quando eu decidi realmente empreender, eu ainda era funcionário. Eu só vim realmente deixar de ser CLT e focar 100% na PJ já quase um ano depois, né, aproximadamente. Mas, assim, eu tive muitos desafios, tive muitos medos e, graças a Deus, estamos aqui. Mas no início sempre é desafiador. Mas eu sempre costumo dizer que o fim das coisas é melhor que o começo delas. Perfeito. E quais têm sido os teus grandes desafios, Vitor? Como foi essa trajetória de realmente ter essa virada de chave, esse famoso mindset, né, de quero deixar de ser pessoa física, de ter um salário fixo ali, quero virar PJ, quero empreender. Compartilha um pouco com a gente. Tu falou para me apresentar, eu até pulei essa etapa aqui, ó. A gente tá aqui inaugurando hoje, então, para não pular etapas, deixa eu apresentar um pouquinho de como é a empresa hoje, né? O que é que a gente tem. Hoje a gente tem um escritório de advocacia que a gente atende em 3 estados. São João Pessoa, Paraíba, a Grande João Pessoa e outros interiores, São Paulo e Pernambuco. Hoje o escritório a gente tem como foco principal a assessoria para empresas, né? Nosso foco, nossa cartela de clientes maior são as empresas. E aí a gente destina a assessoria para um empresário, seja de pequeno e médio porte que a gente tem hoje no escritório. Até ter outras áreas que a gente atua, como direito previdenciário, direito civil também, mas o nosso carro-chefe hoje é realmente prestar assessoria e ajudar o empresário. A gente costuma ver no grande mercado advogados trabalhistas que são voltados para o empregado e não para a empresa. E aí a gente costuma ver que existe realmente essa necessidade e foi o que eu vi, né? Que eu vi e vi a necessidade de aplicar realmente uma assessoria voltada mais para o empresário. E voltando nessa virada de chave, acho que o fato de ser CLT por muito tempo, de trabalhar para uma instituição, foi que eu vi a necessidade de ter um olhar jurídico para o empresário, para ver realmente o que é que a gente precisa organizar para não ter um problema futuro, principalmente na parte trabalhista. E esse mês agora fez um ano que eu deixei de ser CLT totalmente. Bacana. E vivo unicamente da pessoa jurídica, né, do PJ. Fiquei ainda num período de transição ali durante quase 2 anos, trabalhando já como MEI, quando eu abri o meu microempresário ali, e já estava iniciando, não com a advocacia, eu prestava consultoria na área de privacidade e proteção de dados, que é a minha primeira especialização. E quando eu comecei a pegar realmente os clientes, estando ainda como CLT e me dedicando para a minha empresa, eu vi, caramba, eu passo a maior parte do meu tempo me dedicando para o sonho de outra pessoa. E isso é muito válido também. Claro. Isso é muito do perfil. Se você está no perfil hoje que você precisa realmente se dedicar para outro CNPJ para depois abrir o seu, ou você não quer também, tá tudo bem, você quer realmente ser pessoa física, tá tudo bem, mas era uma coisa que me incomodava. Né? Rivandra conhece um pouco da minha história, eu sou filho de comerciantes agricultores e eu sempre tive essa veia empreendedora. E eu me dedicava àquele negócio como se fosse meu de fato. Eu comprava briga, eu vestia a camisa da empresa, mas não pensando unicamente em um dia sair e montar a minha empresa. Não era nem esse o pensamento, era realmente de fazer o negócio dar certo, que eu acho que é o primeiro ponto. E aí, quando eu comecei a faturar, mesmo estando sendo CLT ainda, o valor do meu salário,
de forma paralela, eu disse, caramba, eu acho que dá para realmente eu ir agora por esse caminho. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito medo de empreender, porque eu sempre preferi ter um certo. Eu não gosto muito de arriscar. Acho que se for naquele perfil de investidor, o meu não é o arrojado. O meu é aquele que realmente ele precisa ter mais um campo certo ali. Então, foi nessa forma. Eu comecei a empreender, estando com o vínculo ainda CLT. E com o passar do tempo, eu vi que dava para dizer, não, acho que chegou um momento aqui de ser realmente pessoa jurídica, de virar a chave. Então, o principal ponto foi quando eu comecei a ver que o meu trabalho eu poderia desenvolver de uma forma melhor e atingir outras pessoas e realmente lucrar com isso, que é o objetivo da PJ. Claro, claro. E aí, quando eu percebi isso, eu disse, não, então tá um momento agora de eu caminhar e começar a minha história. Que foi nesse momento. E atualmente, Vitor, como é que tá teu desafio, né? Hoje você tem um escritório, a gente viu ali nas redes sociais que também vai para a questão de professor universitário, né? Na pós-graduação. Sim. Fala como é que tá o teu momento profissional. Houve essa mudança e até também trazendo, né? Como foi para você, assim, nos primeiros meses ali, nos primeiros momentos, depois que você, de fato, se desvinculou ao CLT, e também como está o seu momento profissional hoje? Não, perfeito. Acho que o principal desafio, quando eu me desvinculei totalmente do CLT, foi a questão de gestão, né? Apesar de já ter um norte do que eu queria, de já realmente buscar conhecimento, de investir em educação na parte de gestão, a prática é diferente da teoria em qualquer lugar que você for. É verdade. E aí, quando eu comecei com o escritório, eu disse assim, não, eu tenho que começar diferente, né? Eu tive um tempo ainda, quando eu estava transicionando da grande empresa, aqui no estado da Paraíba que eu trabalhei, eu tive um tempo ainda que eu fiquei em outro escritório, que eu fui convidado para fazer uma parceria nesse escritório. E lá, eu pude ver as coisas que eu queria ter no meu escritório e as coisas que eu não queria ter, né? Foi um aprendizado nesse sentido também. E aí eu entendi as coisas que eu precisaria levar, inclusive desse meu vínculo CLT de gestão, que já tinha muito definido lá, para o escritório. Tem uma disrupção, assim, dos escritórios jurídicos aqui na Paraíba, que eles ainda têm muito cara de escritório e não cara de empresa. Sim. Né? Os grandes escritórios daqui que eles têm em massa, que chegam em outros estados, eles já são empresas. Porque muito advogado, ele não consegue enxergar que ele tem que ser um empresário e não mais só um advogado. E para você ser uma empresa e não só um escritório jurídico, você tem que pensar como empresário. Sim. Por que você está dizendo isso? Gestão, tem que ter fluxo, tem que ter procedimento padrão. E para você fazer isso na prática sozinho, quando eu comecei, foi o meu maior desafio. E aí, hoje eu estou numa posição de transição que eu ainda não consigo deixar de ser advogado e eu gosto de ser advogado, mas eu estou num processo de transição de menos advogado e mais gestor, de ir mais para a parte realmente de gestão do negócio, né? Hoje a gente tem um escritório físico em Pernambuco e um aqui em João Pessoa e atendemos em São Paulo. Ainda não está nessa necessidade, mas eu estou vendo que caminha para isso, de ter um ponto de apoio lá também. E aí chegou nesse momento que você trouxe a questão do professor universitário, né? Não tenho mestrado ainda, mas acho super importante que fique frisado aqui, que muita gente acha que educação não é importante, né, Márcio? A gente vê muita gente dizendo assim, abriu uma empresa e não fez uma faculdade. Tem um negócio milionário e não tem uma pós-graduação. Eu acho que cada pessoa tem seu caminho, né? Mas acho que a educação nunca vai deixar de ser importante. É verdade. Então, não tenho ainda mestrado, mas fui convidado para fazer parte de um grupo numa pós-graduação de Direito Médico, na qual eu vou estar lecionando a parte trabalhista para médicos. Então, estou nesse momento aí, que é uma coisa que eu queria muito, que acho que esbarra no meu pessoal, sempre quis estar nessa posição de lecionar. Então, estou nesse momento. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É verdade. E estou junto com a Contabiliza, que eu tenho que trazer aqui, que me ajudou muito e está me ajudando nessa transição, que apesar de estar com vocês, acho que desde fevereiro ou março, mas agora, recentemente, em junho, que eu estou conseguindo entender e enxergar a pessoa jurídica na parte de realmente financeira e a pessoa física, que está sendo totalmente diferente para mim. Eu consigo entender o que é realmente da empresa e o que é meu, Vitor, como sócio, ou acionista, proprietário, enfim, e o que é que eu posso utilizar e o que é que eu não posso. Acho que isso é o que está realmente trazendo a diferença para o meu negócio hoje. Eu acho que Vitor trouxe vários pontos do foi? Do que a gente, inclusive, estava conversando como necessidade
de dialogarmos aqui. E um primeiro ponto foi exatamente essa visão entre ser empresário e ser especialista, né? Márcio, ele é o contador e, inclusive, acho que é importante o Márcio trazer um pouquinho da experiência dele em relação a esse processo, mas enquanto contabiliza, a gente passou exatamente esse movimento de enxergar que se eu só sou contador, eu me limito ao crescimento do próprio negócio, né? Exato. E isso desde um processo com o colaborador, com o cliente, com a sociedade de forma geral. Então, assim, limita de fato, né? É importante ser especialista. As pessoas esperam que o meu produto, o meu serviço seja de qualidade naquilo que eu estou entregando, mas em contrapartida eu tenho que pensar como empresário. Eu tenho que realmente fazer com que minha empresa ela tenha escalabilidade, ela tenha gestão realmente financeira, gestão de marketing, né? Como o Vitor, né? Também faz muito, né? O posicionamento. Então, tudo isso é uma característica muito forte para quem quer aumentar e elevar o negócio a um novo nível, né? Então, hoje você não só está limitado aqui a João Pessoa, né? Você já está realmente, já tem um escritório, né? Um ponto físico em Pernambuco, mas já está atendendo em São Paulo. Então, já tem realmente essa visão, né? Sem fronteiras, já avançando no que diz respeito a isso. Se o Márcio também quiser compartilhar um pouco sobre isso, mas é muito do que a gente também aqui consegue enxergar, Vitor. Isso é realmente um ponto muito importante. E realmente, Vitor, isso é muito bacana. Sem contar, como a Rivandra falou também, ser técnico versus ser empresário, eu acredito que foi e é um dos grandes desafios que eu enfrento como empresário contábil, que eu acredito que todo mundo enfrenta, né? Principalmente quando você sai de uma empresa que você tinha um salário ali relativamente confortável, você não era gestor, você não tinha o papel principal de tomar as maiores decisões. E você vai para uma empresa, então tudo que você fizer vai impactar. Porque isso na é muito empresa, importante. né, Márcia, assim, na empresa, que isso eu senti muito na pele, por exemplo, né, onde a gente trabalhava, eu tinha ali a gestão, então eu passava, mesmo eu tendo um cargo de liderança, por exemplo, mas eu apresentava ali para outras pessoas para tomarem a decisão. Então, meio que eu não percebia isso, hoje eu percebo que, querendo ou não, isso é muito mais confortável. Sim. Porque outras pessoas tomam decisão. Não é apenas eu que estou tomando a decisão de um projeto, de uma tomada de decisão. Então, outras pessoas... Eu compartilho essa tomada de decisão. No negócio, não. Quando eu viro empresário, eu sou o próprio agente de tomada de decisão e isso impacta. E emocionalmente falando, é um desafio muito grande, porque, obviamente, você vai acertar, mas muitas vezes você vai errar. Eu acho que, na verdade, o empreendedor você erra mais do que acerta, porque também a gente está em um processo de aprendizado, principalmente no início, né? Nos primeiros anos, aí é que você realmente vai, muitas vezes, ali tomar decisões que, poxa, realmente não faz sentido, isso aqui faz... Vai ter que ajustar alguma coisa. Vai ter que ajustar, né? Você vai ter que aprender com esse movimento. Então, realmente, a posição muda muito. Então, as coisas dependem completamente de você. Então, o sarrafo aumenta, né? A responsabilidade aumenta. Mas, em contrapartida, temos vários bônus desse processo, né? Eu lembro, Rivandra, que quando eu estava nessa posição de poder errar, que eu costumo dizer que era assim, eu podia errar ali. Sim. Porque eu poderia ser desligado. Certo, por um erro. Sim. É um problema. Se desligado, você está hoje com a carteira assinada e amanhã não. Para quem tem carteira assinada e tem obrigações, é um problema. Mas eu poderia errar. É verdade. Porque a empresa não era minha. Não veja isso que você está em uma empresa e você erre. Não era propositalmente. Claro. Mas eu estava em uma posição que era confortável, porque eu não tomava as decisões finais. Sim. Mas eu entrava em todos os processos. E apesar de não tomar decisões, eu tinha opinião sobre as decisões que deveriam ser tomadas. Eu não tomava, mas eu tinha opinião. E nessa posição, como você está dizendo, era confortável, e é confortável quando você está nessa parte, porque se acontecer alguma coisa, esse reflexo ele não vai ser diretamente seu. Sabe? Tá entendendo? Que é bem mais diferente hoje. Sim. Porque qualquer decisão que eu tomar hoje, ou que alguém do meu time tomar, e eu consenti, porque se alguém tomou, eu consenti.
vai refletir na minha empresa, no meu negócio. Então, um pouco com a gente também, Vitor, sobre essa questão, assim, como está sendo essa nova jornada com relação a lidar com subordinados, lidar com liderados, né, lidar com pessoas, não só clientes, porque clientes, quando a gente já tem esse hábito, né, é mais tranquilo, mas quando lida com pessoas, parece até que a gente está lidando com uma parte nossa, né, que se um colaborador, ele como você falou, era funcionário, eu podia errar, quem recebia a pancada era a empresa, né? E agora você está no lado da empresa. Então, você tem que estar perto ali dos teus colaboradores, ver processos, entender se a tecnologia que eles têm na empresa é suficiente para entregar um trabalho de qualidade, porque hoje a gente vê que não é só preço, é valor. As pessoas, cada vez mais, o consumidor tem buscado proposta de valor. E aí, comenta um pouco para a gente como está sendo essa jornada também no quesito liderança, no quesito gestão de pessoas, que eu acho que isso entra muito na questão do empresário, né? Não, perfeito. Eu vou trazer novamente aqui a questão da CLT, né? Que eu vou trazer um exemplo pessoal de casa e o quanto ter sido CLT ajudou hoje a montar a empresa e realmente ter uma visão diferente de mercado. Em casa, atualmente sou filho caçula, né? Então, meus irmãos sempre foram mais velhos, sempre estive nessa posição de hierarquia, de inferioridade. Sim. E aí, eu costumava dizer, e eu digo a eles que eu aprendi muito com o erro deles em relação aos meus pais. O que eles faziam que não agradava os meus pais, eu sabia que meus pais não iam gostar, então eu ia por outro caminho, né? Então, eu costumo dizer que eu gosto de aprender com o erro dos outros. E quando eu estive numa posição realmente de liderança, mesmo sendo CLT, eu tinha uma posição de liderança, uma média liderança ali, não era a liderança total, mas era a média liderança, eu entendia o que eu vou fazer quando eu for um líder maior. Ou o que é que eu posso fazer quando eu sou um líder menor aqui. E foi justamente isso que eu apliquei dentro do negócio, né? Hoje a gente tem um time que eu tenho muito orgulho do time, que realmente é um time que veste a camisa em todos os sentidos, entendem que o negócio também é um negócio deles. Eu gosto de deixar claro isso. Digo, ó, o CNPJ aqui está vinculado ao meu nome, mas isso é um negócio nosso. Sim. A partir do momento que esse negócio ele não der certo, ele implica em vocês também, na posição atual que vocês estão. Então, minha liderança hoje, Márcio e Rivandra, é muito uma liderança pelo exemplo. Eu lido muito, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu quero fazer para chegar onde eu quero, né? Eu deixo todo mundo muito aberto, assim, se todo mundo hoje quiser abrir um escritório de advocacia, eu ajudo até, se for possível, no que eu puder. Mas eu quero que estejam comigo confortável por estar, não por estar recebendo um salário. Claro. É porque realmente eu quero estar ali, quero crescer junto com o Vitor. Tem um propósito, Tem um propósito, né? E a partir do momento que eu vejo ou ver que esse propósito está diferente, não tem problema nenhum. A pessoa segue o propósito dela e eu sigo no meu. Claro. Mas a minha liderança hoje, eu venho de uma liderança que é uma liderança jovem também, né? Anteriormente, quando eu tinha o vínculo CLT. Então, não tem uma liderança muito voltada a questões fechadas ou amarradas. Eu trabalho muito com produtividade. Tu entregou? Então, beleza. Se tu tá entregando o que eu preciso, então tá ótimo. Então, hoje eu tenho um time que é um time pequeno, não são 5 pessoas. São 5 pessoas. E essas 5 pessoas, elas estão bem alinhadas no meu propósito, né? E a partir do momento que não tiver também, a gente, do mesmo jeito que inicia qualquer coisa, a gente finaliza, tudo certo e amarra. Então, é um time pequeno, mas é um time muito importante porque eles levam o meu nome para onde for, né? Eu até estava conversando hoje, antes de vir aqui podcast, inclusive, com minha dentista, que eu passei nela antes, e ela estava dizendo que estava com dificuldade de expandir o negócio dela, porque estava muito atrelado a ela. Aí eu disse assim, mas por que você não consegue liderar outras pessoas e ter aí realmente uma atuação sua de forma mais empresarial, né? Porque é a prestação de serviço, ela tem uma empresa, ela tem um consultório, ela tem gastos. Então, por que ela não consegue pulverizar o atendimento dela para outras pessoas? E ela está com essa dificuldade. E foi uma dificuldade que eu já tive também no início, quando fui sair da CLT para o PJ, era como é que eu poderia escalar o meu produto, que é serviço, igual de vocês, para outras pessoas, sem perder o meu nome. Porque, ora, se eu contratei Vitor hoje, eu quero Vitor, eu não quero Maria ou João. Mas aí eu tento levar isso para o meu cliente, que é outro ponto, que eu tenho um time, né? E eu deixo o time à vontade de entender assim, tu tem responsabilidade igual a minha aqui também. Então, se eu crescer, tu vai crescer. E a gente consegue fazer isso. Atualmente, assim, eu não tenho nenhum problema com o time, porque eu acho que eu chamo muito todo mundo pro jogo.
Tem que estar no jogo comigo. E eu acredito muito que a liderança, ela tem esse papel. Acho que você trouxe alguns pontos, que é papel e responsabilidade, é deixar claro qual é o meu papel, né? No negócio, inclusive no momento em que ele está, né? Que vai mudando também. E exatamente pensando nisso, Vitor, foi o exercício no que diz respeito a finanças. Por quê? Finanças, quando eu entrei na Contabiliza, o meu papel e responsabilidade foi a área administrativa, que ainda é o meu papel e responsabilidade maior. E como eu era extremamente vinculado à área de gestão de pessoas, né, RH, então, o que é que eu pensei? Peraí, eu não sou contadora, Sim. Não sou da área financeira, não sou formada em administração, sou formada em psicologia, mas eu tinha aprendido muita coisa. Eu estava lá com o pessoal de orçamento, fazendo orçamento anual, mensal. Eu estava lá no planejamento estratégico. Eu estava lá vendo muitas vezes, né, o que acontecia ou não no financeiro, né, se alcançava a meta, né, do ano, ou se estava ali negativo, né? Então, ou seja, eu tive algumas experiências que eu pensei, o que eu consigo usar aqui? E foi isso que aconteceu. Então, com essa trajetória, eu já trouxe para a área financeira, que foi exatamente olhar para os dados, olhar para o relatório, olhar para aquilo que eu conseguia fazer minimamente. E eu acho que, inclusive, a experiência do CLT faz você ser um pouco mais... Total. Bem, assim, eu vou falar um pouco para ser tranquilo. Eu tava pensando nisso hoje. Você é muito mais controlado para você conseguir, para você, às vezes, ter um custo, um investimento. Por quê? Porque você já era acostumado a ter um valor salarial e aquilo ali você direcionar o teu custo pessoal. Já quando a pessoa, de certa forma, ela empreende muito cedo, ela já tende a ter mais dificuldade nesse processo. Pelo menos comigo, talvez você vai trazer aí sua experiência, Vitor. Mas como foi também para você? Porque é mais um ponto. A gente falou de liderança, a gente falou desse momento que você teve, mas você também no início falou sobre a questão financeira, né? De olhar relatório, de olhar DRE, de pensar ali no que realmente ali faz sentido para você investir, não faz, né? Inclusive, você faz investimento, você tem um local físico, então tem todos esses custos, tem o custo de pessoal, então tem muitos custos que envolvem um negócio, não é apenas o faturamento, quem dera, né? A gente apenas receber esse líquido, aquilo ali que está entrando no negócio, não é bem assim. Como foi também esse movimento para você aprender e desenvolver a competência de gestão financeira, organização financeira? E também, como foi que você aprendeu a dar importância devida para isso? Também. Então, isso é recente, viu? Isso não é muito tempo, não. Sim. Faz pouco tempo que eu consegui enxergar isso. Apesar de ser justamente o que você disse, Ivandra, de aprender a viver com um pouco ali e saber que esse pouco eu tinha que utilizar ele a longo prazo, porque só ia vir no mês que vem. Eu sempre fui muito, assim, cuidadoso em relação aos meus gastos de pessoa física, né? Porém, eu não tinha uma organização na parte de pessoa jurídica. Eu não gastava muito, era limitado, realmente fazia gastos ali realmente necessários, mas eu não compreendia que eu precisava entender o que realmente a empresa, em números, estava faturando, né? Então, entrava o dinheiro, eu não gastava muito, mas guardava. Eu dizia, não, esse dinheiro aqui eu preciso guardar, mas com base em quê eu estou guardando esse dinheiro? Para qual... O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Qual o objetivo? É verdade. Esse dinheiro ele vai voltar como? Eu nunca tive medo de investir em empresa. Por exemplo, investir em marketing, investir na minha imagem pessoal, que reflete, investir na própria empresa em si. É tanto que o pessoal do escritório estava falando que eu tô o louco do personalizado. Porque eu quero deixar a experiência do cliente diferente. Oferecer um café, todo mundo vai oferecer. Mas um café aqui com seu logo, com chocolate, é diferente. Então, eu pretendo e gosto de seguir nessa linha. Mas aí eu não tinha essa diferenciação, o que realmente é Vitor, pessoa física, e o que é Vitor, escritório, pessoa jurídica, o que é que ele está lucrando aqui. E aí, quando eu comecei a dividir, que eu tive a abertura da empresa de forma diferente, né, como a gente está enquadrado hoje, eu percebi que eu precisava ter essa divisão, até para saber em números como foi que meu escritório cresceu ao longo do tempo, né?
E aí eu não tinha isso antes. Eu sabia que o dinheiro entrava, eu não gastava todo, mas não sabia qual era o dinheiro do escritório. Quanto é que no mês de agosto o escritório ele faturou? Eu não tinha isso. E hoje eu tenho. E foi junto com vocês, né? Não tirando o mérito de vocês também, mas que eu percebi que eu precisava mudar isso. Que eu precisava separar essas duas contas para entender onde é que eu estou errando e estou acertando. O que é que eu preciso aumentar no meu escritório, ou se eu preciso deixar como está. O que é que eu posso investir, o que é que eu vou investir aqui dessa parte de lucro da empresa. O que é que vai ser para o marketing, o que é que vai ser em pessoas, o que é que vai ser em educação. E aí hoje eu estou bem tranquilo com isso, porque assim... comprei essa Coca-Cola aqui que é pro escritório. Se eu gastar na minha conta pessoa física, automaticamente eu vou no do escritório e já faço um Pix para mim. É R$3,50, eu vou fazer. Porque isso me gera um controle. Sim. Eu costumo ver agora realmente as duas planilhas. O que é que eu estou recebendo aqui pelo escritório? Eu me pago, né? Como sócio do escritório, eu recebo ali o meu dinheiro todo mês. E o que realmente é do escritório. Então, isso é muito bacana porque você consegue ver que o escritório, ele hoje caminha sozinho. Que não era a realidade de quando eu abri. Quando eu abri o escritório, eu guardei durante 1 ano o valor do aluguel do ponto físico daqui de João Pessoa, para saber que, não, durante 1 ano eu tenho um aluguel aqui. E hoje eu não me preocupo com isso. Eu estou para fazer uma reforma no escritório, que até comentei com o Márcio, e o próprio escritório vai pagar essa reforma. Eu não vou precisar investir do meu. Não vai ser a pessoa física que vai estar investindo na pessoa jurídica, sabe? É o escritório que vai se pagar essa reforma, porque ele hoje está nesse movimento dele mesmo se pagar, ser autossustentável, acredito, se auto-manter. Então, hoje ele está nesse movimento. E é muito prazeroso, né, quando chega nesse ponto. Total. Total. Talvez ele já tivesse antes, Márcio, mas eu não tivesse esse conhecimento. Eu não sabia como era, eu não sabia o que era que tinha. Então, todo mês, quando eu tiro ali o extrato, que eu mando para vocês para fazer análise, que aí acho que no final do ano a gente analisa tudo isso de uma forma mais estratégica, mas eu sei que ali naquele extrato, eu paguei todo mundo do escritório, paguei as pessoas, paguei os insumos, paguei tudo e sobra um dinheiro. Então, realmente, o negócio está dando certo. Isso é muito bom, porque quando a gente fala de gestão financeira, eu sempre gosto muito de lembrar que até alguns dados do Sebrae, né, que diz que mais de 70% das empresas quebram, geralmente até os primeiros 5 anos, justamente por causa de gestão financeira. Né? E até fica um recado para você que nos assiste. Lembre-se, o seu crescimento é do tamanho da sua organização. Então, se você não tem controle dos seus números, seja no seu CPF, você que é funcionário, ou seja você que tem empresa, separe o dinheiro da empresa, separe o dinheiro do sócio, defina um salário para você na tua empresa, veja quanto é que estão os teus custos, não faça com que a tua empresa que fique financiando o teu CPF, crie um salário, construa a tua reserva pessoal e deixe a empresa também criar a autonomia dela. Inclusive, né, Márcio, a gente traz, assim, até enquanto contabilidade, somos uma das poucas contabilidades que encaminha para o cliente o demonstrativo de resultado, né, do exercício, que é a DRE financeira, para que isso, inclusive, seja de fácil acesso para o cliente, para ele entender. Ele encaminha o extrato, a gente faz lá as conciliações e encaminha lá as informações. Então, a gente já traz a informação para ele só precisa sentar, coisa de 5 minutos, e vai avaliar. Deixa eu entender o que aconteceu naquele mês. E quanto mais esse exercício acontecer, mais ele vai ter ciência, como no seu caso, né? Você tem lá a planilha, você tem as informações, Sim. Você tem sistema que vai conseguir realmente te direcionar. Várias questões ali que finanças realmente precisa ser priorizado no negócio. Sim. Até na pirâmide de Maslow é a primeira base, é o lucro, né? É realmente estar saudável. E tem que estar saudável para ambas as partes, a PJ e a pessoa física. Também não adianta só a PJ faturar, performar e o sócio também não está desfrutando do seu trabalho. Então, a gente, hoje, por exemplo, na Contabiliza, a gente, analisando o histórico dela, a gente investiu muito na PJ. Sim. E hoje a gente já está realmente iniciando um outro movimento. Mas acontece. Sim. E às vezes vai ter momentos São que a gente fases, vai né? investir mais na empresa do que necessariamente na nossa pessoa física. Mas é mais saudável que esse movimento aconteça Sim. do que o contrário. Quando eu pego a minha PJ e eu simplesmente vou lá e financio a minha PF de forma que vou sangrar, que vou tirar realmente o lucro ali. Não é nem lucro, né? Já está ali entrando nos custos da operação.
é onde realmente o problema começa a acontecer. Então, acho que é um exercício para todo mundo, né, que está realmente nos assistindo, e que também você é uma das pessoas que a gente comenta lá, que foi uma pessoa que a gente conseguiu sentar, o pessoal do contábil conseguiu ali conversar e rapidamente você conseguiu colocar em prática, mas infelizmente não é a realidade de todo mundo. Então, a gente quer que isso seja, na verdade, uma mobilização mesmo, para que as pessoas vejam sua DRE, parem um tempo no mês para ver a situação financeira do seu negócio, mesmo que você tenha uma empresa ou mesmo que você preste serviço ali, eu sou um profissional de tecnologia, eu tenho ali um valor de prestação de serviço, mas faça esse movimento, eu paguei quanto de imposto, né? Eu fiz o que eu recebi, o que é que ficou na minha pessoa física, o que é que ficou na PJ, então esse movimento acho que é super válido de ser feito. E aí, para que a gente possa também, Vitor, trazer, né, compartilhar sobre a tua história, quais são os teus pensamentos, o teu planejamento para os próximos anos na VP, né? Na tua trajetória profissional. Ivandra, você falou duas coisas acho que eu acho importantes antes de entrar nessa última seara, sobre os planos futuros, mas eu acho que é um movimento que acontece, inclusive, com a contabilidade também. Sim. E na parte de assessoria jurídica, que é o serviço que a gente presta. Muitas empresas, elas acham que elas precisam ser grandes para ter uma contabilidade. Digo uma contabilidade, realmente... Márcio. Tem uma gestão financeira organizada. E não uma contabilidade que você vai pagar um contador para ele pagar os seus impostos lá, enfim, Sim. fazer essa parte. Só enviar a guia e Só enviar a guia e pronto. Então, eu até falei isso ontem, inclusive, no meu Instagram, que muitos empresários acham que ter uma assessoria jurídica é um luxo. E não é. É uma necessidade ou um gasto ali necessário que a empresa precisa ter. A mesma coisa com a contabilidade. E aí, quando você tem assim, poxa, eu tenho uma empresa hoje pequena, eu estou fazendo doces para vender no Instagram e eu faço entrega. Mas se você quer escalar o seu negócio para um negócio maior, para uma doceria de um ponto físico, para ter filiais, você não pode deixar para pensar como um grande empresário quando você for um grande empresário, porque esse momento não vai chegar. Então, se você tem um negócio pequeno hoje e você já se adequa a entender, não, aqui é uma empresa, eu posso faturar R$100, mas é o meu faturamento da minha empresa. E entender que essa empresa ela vai escalar com o pensamento do empresário que quer chegar em algum ponto, você tem que praticar hoje. Não tem que esperar a empresa começar a faturar 100 mil para poder se preocupar com essas questões. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Então, acho que o ponto principal, só finalizando aquela primeira parte, foi essa, Rivandra. Foi realmente de entender que, beleza, eu tenho um negócio pequeno hoje, mas eu não quero ter um negócio pequeno por muito tempo. Claro. Então, o que é que eu preciso fazer? Pensar como uma pessoa que tem um negócio grande. Isso. Então, acho que esse foi o ponto de partida principal e é o que é hoje ainda para mim, sabe? E o fato da CLT tem que sempre voltar, realmente ajuda muito, porque eu não consigo hoje, apesar de trabalhar sem necessidade de ponto físico, né? Que isso é muito importante para mim, eu acho que é o diferencial do meu negócio. Eu consigo atingir outras empresas e outros clientes e outros estados por não ter necessidade do físico, mas eu tenho horário para começar a trabalhar. Eu não me dou ao luxo de, hoje eu quero ficar assistindo aqui na Netflix. A empresa é minha. Vou chegar de 11 horas da manhã. O pessoal vai estar lá. Não, eu não me dou esse luxo. Eu sei que eu tenho um horário. Hoje, muito pelo contrário. Diferente da CLT, eu tenho horário para chegar, mas não tenho horário para sair. Então, eu me policio em relação a isso também. Sim. A minha imagem. Não é porque é a minha empresa que eu vou de chinelo. Exato. De forma alguma. Eu tô na empresa. Ela é minha, mas eu tenho que entender que é uma empresa. Né? E eu até faço, na parte financeira, um negócio que não é muito aconselhável, mas eu faço. Eu tenho um valor para receber lá, todo mês. Se eu gastei mais naquele mês, problema, eu fico no negativo na pessoa física. Eu fico. E vai pagando no decorrer dos meses, né? Fico negativo. Ou fico, Márcio, tipo, no cartão. Tipo, cheque especial, entro lá. Porque a gente tem um limitezinho de dias ali que você não paga imposto. Vai pro cheque especial. Mas eu não tiro da pessoa jurídica, pra pessoa física. Muito bom. E eu que errei. O que foi que eu fiz que eu gastei a mais? Foi emergencial? O que a pessoa jurídica tem a ver, né? O que a pessoa jurídica tem a ver? Foi emergencial? São duas pessoas diferentes. Porque diferente de vocês, que são sócios, né? Eu sou eu e eu. Então, eu posso botar na minha cabeça que eu posso tirar o dinheiro.
não tenho que prestar conta para ninguém. Para ninguém. Sou eu que estou ali na empresa, entendeu? Só que aí isso é o principal erro. E junto com essa separação de contas que eu fiz com vocês, eu consegui entender isso. Que se eu ficar no negativo, que não foi alguma coisa de saúde, que aí, pelo amor de Deus, claro, né? Claro. Foi um capricho meu, porque eu quis trocar de telefone, por exemplo. Eu quis sair para jantar mais vezes naquele mês. Então, pronto, eu vou ter que resolver isso comigo. Mas a empresa não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que se a empresa tiver um problema, eu não vou me descapitalizar da pessoa física, do bem que eu tenho pessoa física, para a empresa. Ela vai ter que dar um jeito de resolver isso. Sim. Então, acho que isso foi a mudança. E pensando a longo prazo, Rivandra, para negócio, eu estou cada vez mais entendendo que eu quero ficar menos necessário na empresa operacional, porque eu ainda sou muito necessário. Né? E aí realmente tem que entender que a maturidade de tempo. Eu não posso pegar um escritório que tem 2 anos, como tem o meu hoje, e sair de cena. Sim. Não vai ser assim, não vai funcionar. Mas eu quero escalar para isso no futuro. E para eu ter isso no futuro, eu tenho que ter um time muito bom, um time sólido, um time que reflita a imagem que sou como profissional. E eu estou caminhando para isso. Né? Então, assim, a gente faz investimento no escritório, pago mentoria, pago curso, levo para congresso. Porque realmente eu não quero que eles prestem só o serviço e eu pague um valor lá. Eu quero que eles evoluam. Sim. A partir do momento que eles estão comigo, eles têm que crescer também. É o que eu digo a todo mundo. Gente, se hoje esse escritório está faturando X e vocês recebem Y, se o escritório começar a faturar W, vocês vão receber outro valor. Sim. Não tem porquê, sabe? No meu tipo de negócio, por exemplo... No meu caso, não tem porquê a empresa faturar um valor maior e aquelas pessoas que estão ali, eles não faturarem. Então, isso serve até como incentivo para dizer assim, poxa, o que é que eu posso fazer aqui no escritório para o escritório ganhar mais? Porque vai refletir para mim. E eles compram isso. Eles são donos desse negócio, desse tipo. É massa porque você dá honra, né? Isso dá é muito bom, demais, porque você dá honra a quem merece honra. Isso é muito gratificante. Demais. E eu já estive do outro lado, né? Então, caramba, eu tô dando sangue aqui e não tô vendo nada da construção desse sangue. Não faz sentido. Da então, recompensa, não, né? não tinha tanto essa recompensa. Então, como... eu quero ter um negócio escalável, eu tenho que trabalhar nisso, né? Ter pessoas que realmente vão querer, não dar o sangue no pé da letra, mas que realmente vão querer que o negócio cresça, porque elas sabem que vai refletir no crescimento pessoal delas. Claro. Então, acho que o movimento, Rivandra, que eu estou atualmente na empresa, é de chegar nesse nível, de fortalecer o time, né? Para expandir o meu negócio. Hoje eu estava comentando, até com um colega... que o meu negócio como ele tá amarrado pelas empresas que eu tenho. Eu tenho que fortalecer, ter uma experiência do cliente interna, para que quem tá não saia. Né? Não sei se seria o momento hoje de outras pessoas entrarem. Digo isso na parte de assessoria, que é o que dá mais trabalho. Clientes avulsos, contratos avulsos de prestação de serviço, uma consultoria aqui pontual. Não, isso aí é um serviço também de escritório, como tem vários serviços, mas ele não é o serviço principal. Então, hoje, como eu estou com um time hoje, se eu quiser realmente abarcar mais clientes, eu vou ter que até aumentar o time. Porque eu não posso diminuir o nível de entrega, entende? E eu acredito que até no que diz respeito, que é o que acontece, por exemplo, conosco, a gente sempre prioriza a assessoria contábil, porque gera recorrência. Sim. Nós também temos os serviços avulsos e eles são extremamente importantes no que diz respeito, inclusive, à perspectiva financeira, mas por não gerar recorrência, pode ser uma problemática, porque a gente acaba, entre aspas, sendo prestador de serviço, mas funcionando como comércio. Exato. Então, eu não sei necessariamente o que eu vou faturar. Quando eu tenho ali uma assessoria, né, que eu tenho um contrato, né, que mensalmente eu recebo por aquela prestação de serviço, então fica muito mais saudável financeiramente para o negócio. Eu consigo projetar custo, investimento e etc. Quando é serviço avulso, realmente fica realmente mais complicado a gente conseguir realizar esse tipo de ação, né, de planejamento. É uma receita variável, né? Acaba que a decisão também vai ser variável. E como o Rivandra disse, acho que é um valor que não deixa de não ser importante, não é isso? Para ficar claro. Mas que não é um valor que a gente quer. Não quer a longo prazo. Porque, assim, a partir do momento que eu paro para atender uma consultoria avulsa, que eu vou receber por aquilo ali, eu vou me dedicar como se fosse o meu cliente, que eu tenho responsabilidade total com ele. E tenho responsabilidade total com ele. Principalmente, a gente sabe que a gente presta serviço que implica na saúde da empresa ou na saúde da pessoa física também, dependendo do caso. Isso pode trazer reflexo para elas negativo. E
eu não quero priorizar esse tipo de cliente, sabe? Não é que eu não vou atender ou que eu não vou me dedicar, mas não é um tipo de cliente que eu quero na minha base. Então, para não ter esse tipo de cliente, eu tenho que trabalhar com isso que eu já tenho, ou para eles indicarem outros, ou para que a gente consiga chegar em outras empresas, né? Acho que é muito de conhecer também o que é que o seu negócio está disposto a fazer. Mas eu acho importante também não fechar as portas para outros serviços, né, Rivandra? Sim. Quando a gente fecha, Márcio, eu acho que fica só em um serviço ali, a gente acaba se limitando. E aí eu acho que isso não é bom, pensando a nível empresa. Claro. Sim, a gente tem que ter um hub, né, de soluções. Sim. Isso é muito importante. Hoje a gente tem uma gama de serviços muito bacana e tem buscado expandir ainda mais, porque por exemplo, quando o cliente ele lhe procura, muitas vezes ele vai chegar para você e vai dizer, eu quero algo da Previdência. Aí o outro vai chegar, eu estou com um problema da pensão alimentícia. Aí você diz, eita, eu só trabalho com empresarial. Pronto, você já perdeu uma oportunidade. E se você tem aquele hub, mesmo que você terceirize uma parte dele para algum parceiro interno, mas você ainda gera receita em cima daquilo. Né? É muito importante E a gente ter várias soluções. A gente trabalha muito, retomando só, acabei te cortando, mas a gente trabalha muito com parcerias também, né? De outros advogados, pelo menos no meu business. É muito bom. A gente faz uma parceria, mas não é parceria qualquer. Não é assim, tem fulano de tal que faz criminal. Não. A gente tem parceiros pré-definidos. Porque você já estipulou ali a porcentagem de parceria do que é que vai ser passado, porque na parte de advocacia não tem nada que você passe e não seja calculado uma porcentagem para quem indicou, porque associa muito à imagem. Sim. Né? Para poder convencer o cliente que tem que fazer um processo com Rivandra, que ela é a melhor naquela área, ele é um cliente meu. Então, assim, dependendo da situação e da pessoa que eu estou passando, pode ser que tenha uma ruptura aí nessa relação. Então, a gente pré-define esses parceiros, né? Pré-define valores também de porcentagem e chama eles ali. Porque, eu não faço isso, não. Mas tem um parceiro meu, vou marcar reunião, vai ser assim, tal. E você já define tudo. Que eu acho que esse ecossistema de parceria também, pelo menos no meu negócio, ele é muito importante ter ele sólido, ter bons parceiros. Porque é isso que você está dizendo, eu não deixo um dinheiro na mesa. Porque chega um cliente lá para criminal, eu não faço. Sim. Mas eu tenho um parceiro e fidelizo ele ali a uma relação que foi feita comigo, ele pode ter um problema trabalhista no outro dia. E aí ele ficou comigo aqui. Entende? Então, eu retenho ali aquele cliente. E hoje, assim, a gente não faz nem tráfego pago no escritório, é tudo orgânico, tá no nível que realmente é de dedicação. E se a gente ficar trabalhando 24 horas por dia, tem trabalho, graças a Deus, para fazer. Então... Isso é muito bom, Vitor. E você falou de imagem. Eu acredito que outra questão muito importante também, quando a gente fala de imagem, é hoje em dia as redes sociais, né? Sim. O Instagram, hoje, todo mundo fala que é a vitrine, né, do nosso negócio. E... a gente sabe que existe, quando a gente fala, nós que somos profissionais que tem conselho de classe, a gente existe regras que os conselhos às vezes rotulam um pouco, né? No sentido de que você só pode ir aquele limite, você tem que ter uma estratégia rotulada aquilo, né? Não que isso seja ruim, mas que, como tudo na vida, existem leis e regras que a gente está aqui para servir e para seguir. E quando a gente fala nesse quesito de redes sociais, de posicionamento, sempre aprendi que quem é visto é lembrado, né? As pessoas têm que nos ver. Sou dessa máxima também. Exatamente. Inclusive, a gente estava conversando, eu disse, Vitor, quantas vezes apareceu, nosso tráfego aparece para você? Eu disse, não, aparece. E apareceu 2 vezes só hoje. Eu disse, eita, eu já sou cliente. Então, acaba que todo mundo vai saber quem é você, né? E mesmo que você tenha AVP... mas as pessoas compram pessoas. Sim. Então, acima de você ter um bom marketing hoje no teu escritório, é você ter também um marketing na tua pessoa física, né? Total. No teu Instagram, do Vitor. E como tem sido o teu posicionamento com relação a isso? Qual que é a tua forma de pensar com relação a isso? Quais têm sido também os teus desafios em trazer também conteúdos para os telespectadores das redes sociais, né? Fala um pouco para a gente. Mas muito interessante esse tema, a Rivandra até falou, né? Que você faz muito marketing e eu realmente gosto, né? E posso dizer que o sucesso do escritório hoje se deu muito pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Os principais e primeiros clientes nossos não eram amigos ali, inicialmente amigos meus ou colegas de trabalho que me conheciam e tal, mas eles chegaram através de mim pelo trabalho que eu divulgo na rede social. Isso. Porque a oportunidade que eu tiver de uma fila de um banco, a um Uber que eu pego, eu vou estar falando o que é que eu faço. A tiazinha da barraca. Eu vou falar o que eu faço, né? Isso não de uma forma prepotente, jamais. Mas eu acho muito interessante você saber a oportunidade de se vender. Eu sempre tive muito isso. Até no meu vínculo CLT, eu sabia muito me vender.
né? É importante você entregar, só a venda também não. Exatamente. Mas a venda é muito importante para a gente. E eu sempre parti de uma perspectiva no Instagram, quando eu me propus a ter essa parte profissional no Instagram e falar e tudo mais, foi justamente no início da pandemia, que estava todo mundo parado, e eu não tinha sentido estar postando foto minha, enfim, não tinha uma vida agitada para postar. E quando eu tinha a minha rede privada pessoal, eu mal postava, né? Eu sempre fui mais retraído em relação a isso. Quando eu comecei a postar, realmente, a mobilizar na rede social com conteúdo de valor, que agregasse valor para as pessoas, eu comecei a ver que era importante eu estar ali na rede social. E aí foi uma mudança. Eu postava unicamente a parte profissional e eu fui vendo que o movimento não era esse. Não funcionava, porque não chegava e não conectava nas pessoas. Eu estava só falando além de lei, de regras, e não era interessante. As pessoas não estão atreladas a unicamente isso. E aí foi quando eu vi que eu precisava mostrar mais da minha vida, do que estava acontecendo, da minha rotina. E mesmo quando eu estava com vínculo CLT, eu já fazia isso. Eu tratava o meu CLT como um cliente. Eu estava naquele cliente para exercer um trabalho ali. E aí a rede social ela me ajuda muito nisso. É tanto que apesar de já conhecer Rivandra, eu acredito que a rede social influenciou para que a gente fizesse a contratação. E outros feedbacks de clientes que eu recebo. Hoje em dia, tem clientes que divulgam meu trabalho na rede social. Alguns vídeos que eu posto ali. Então, assim, a rede social, para mim, ela é importante nisso. Eu preciso divulgar o meu trabalho, eu preciso fazer isso de uma forma humanizada e orgânica, para que não fique também, não quero mais ver esse vídeo aqui sobre isso. Então, tem que realmente entrar de uma forma que seja aceitável ali para o cliente e gere valor para ele, né? E uma autoridade. Então, o movimento da rede social foi esse. Foi começar com esse movimento mais orgânico, de realmente retratar a vida e o cotidiano ali e levar para o cliente as informações do que é o que eu presto. Então, o cliente sabe o que é que eu faço, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela não é minha amiga porque não é próxima, mas eu sei quem é, tem na rede social há muito tempo. E ela, Vitor, meu noivo tem uma empresa com filiais, descreveu, a gente queria marcar uma reunião para entender como funciona a consultoria. Então ela só veio falar comigo porque eu estou todo dia dizendo que trabalho para a empresa. É verdade. Porque eu estou todo dia levando problemas da empresa no Instagram. Então não tem como hoje você ter um negócio e ele não está na rede social. Né? Essa máxima do que não é visto é muito lembrado. E também se você não é visto, não expõe, você deixa de fazer com que o seu cliente feche com um bom profissional porque você não está aparecendo na rede social. Isso é verdade. Porque você não está mostrando seu serviço, né? Isso é verdade. E vai mudando. A rede social vai mudando. Teve um tempo que realmente muita arte do Canva funcionava, mas hoje em dia já não funciona mais. O cliente não quer isso. Ele quer se conectar com você de alguma forma. Você tem que trazer a dor para ele de uma forma que prenda. Além de você realmente levar uma solução para ele, você ainda tem a missão de prender ele ali em 15 segundos de um stories ou de um vídeo no Instagram. Então, é muito difícil, a gente tem que destravar outras habilidades aí, mas eu acho a rede social muito importante e é um movimento que tem que ser continuado. Para a gente finalizar, eu queria só que você trouxesse uma dica para quem está iniciando no empreendedorismo ou até mesmo para quem é advogado, que está no seu segmento, que já possui um escritório, mas está nos primeiros passos. Qual, assim, uma dica que para você, caso você tivesse recebido no primeiro mês ali, ou nos primeiros dias que você realmente se mobilizou a empreender, o que faria de diferença realmente se você tivesse recebido essa dica, né? Essa chave, né? Que eu sei que são muitas práticas que levam ao sucesso do empreendedorismo, claro, mas que realmente faria muita diferença para o teu tipo de negócio, para a tua trajetória que até o momento você teve. Olha, é bem difícil essa pergunta, viu, Rivandra? Porque realmente, como você disse, foi uma construção de várias coisas que vão realmente... você vai testando e vai vendo o que funciona e o que não funciona, né, Márcio? Mas, assim, eu acho que a palavra sempre vai ser organização. Acho que empreender está muito voltado a se organizar. Sim. Então, eu acho que a mudança que você precisa ter, ou quando você for iniciar no empreendedorismo, em algum negócio, no que você for fazer, é realmente organizar. Planejar aquilo ali, como é que eu vou executar? E prever futuros problemas que venham a ter, né? Fazer essa gestão de risco inicial aí. Então, acho que o que eu poderia ter mudado no início, que eu acho que eu não mudaria nada do início, mas eu acho que eu mudaria o tempo que eu comecei.
sabe? Acho que eu teria começado um pouco antes. E o medo, às vezes, trava a gente. Então, para quem está assistindo a gente aqui, não tenha medo. Se planeje, se organize, é necessário. Mas não deixe o medo travar. Isso se você quiser empreender. Claro. Porque quando a gente quer sair de um momento e ir para outro, e sair de uma situação e ir para outra na parte de empreendedorismo, o medo pode travar muito a gente. Sim. Né? A gente tem conta para pagar, a gente tem medo, tem família. Eu não tenho filhos, mas quem tem filho sabe que a realidade é outra. Então, acho que é se organizar. A palavra é organização. Ter parceiros bons é importante. Se você vai ter uma sociedade aí. A sociedade hoje tem que ser realmente bem pensada. Bem pensada. Se organizar, o que é que você quer a longo, curto, médio prazo e como vai aplicar isso. Ter uma reserva financeira, porque não tem como você começar um negócio com tudo que você tem, apostando todas as fichas. Tem que ter uma reserva financeira ali e saber qual o impacto que você quer levar. O que é que você quer levar para as pessoas? Porque às vezes você começar uma coisa sem saber o que é que você quer deixar, aí já começa errado. Acho que seriam esses 3, 4 pontos aí que realmente fazem a diferença quando a gente quer iniciar. E começar, né? Não tem como a gente só planejar e deixar no papel se não começa. Tem que começar. Erra e cai, né? Se cair 10 vezes, levanta 11. Então, é isso. Aí. Não, show de bola, Vitor. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui com você. Obrigada, Vitor. Dando início a esse primeiro episódio do Mobiliza Cast. E... vai ser sucesso, vou trazer só. Com certeza. E a ideia é isso mesmo, é gerar essa mobilização, é poder realmente as pessoas refletirem, né? O que me mobiliza hoje a querer algo melhor? O que pode me mobilizar a querer realmente uma realidade diferente da que eu tenho, seja eu como pessoa física, seja como pessoa jurídica, que é o CNPJ, né? Que é a empresa. Isso é muito importante. Parabéns pela sua trajetória. Você sabe mais do que ninguém a dor e a delícia de ser quem você é, não é verdade? Certeza, então, é muito importante, você sabe o preço que você pagou. E para você que está nos assistindo, lembre-se que é muito importante você ter coragem. Medo, como o Vitor falou, ele acontece, ele pode ser uma ilusão. Tudo vai depender de você. Lembre-se, nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou nosso fracasso. Mas, como o Vitor também falou, se você cair 10 vezes, levante 11. Porque o fim das coisas é melhor que o começo delas. Muito obrigado por você estar conosco até aqui e até o próximo episódio do nosso Mobiliza Podcast.